A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Muito bem, vamos todos juntos, numa só voz, começando com o verso 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Querem sondar. Bondoso Deus e Pai, esta é a mensagem, a nova do Evangelho, que já chegou aqui e tem transformado vidas. Sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje, ao lembrarmos esses fatos tão importantes, que nós possamos estar admirando este Evangelho tão precioso, mas acima de tudo proclamando santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Nós cantamos assim, as boas novas da salvação. Pedimos que o Senhor possa despertar o nosso coração, um desejo ainda maior de proclamar esta mensagem para aqueles que nunca ouviram. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Hoje vamos estar falando sobre a grandeza do Evangelho. A grandeza do Evangelho. A missão do Espírito Santo no mundo é aplicar a obra redentora de Cristo ao homem. O Espírito Santo é que aplica a obra redentora de Jesus. Sabemos que quando nós evangelizamos, nós levamos a mensagem. E o Espírito Santo toca no coração da pessoa. O Espírito é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós que convencemos. Nós transmitimos a palavra e a palavra, através do Espírito Santo, é que vai fazer o trabalho no coração das pessoas. A missão do Espírito Santo no mundo é aplicar esta mensagem redentora aos homens. Mas nós temos o privilégio de sermos os instrumentos. Nós temos um privilégio de anunciar este Evangelho que anjos não têm. E muitas vezes nós falamos sobre esse texto e às vezes pessoas comentam, né? Anjos gostariam de pregar o Evangelho. Bom, não é isso que o texto diz, nós vamos ver. Eles anelam entender, perscrutar este Evangelho. Mas a nova do Evangelho já chegou aqui e esta nova é sobre Jesus Cristo, o tema das Escrituras. De Gênesis até Apocalipse, a Bíblia fala sobre a pessoa de Jesus Cristo. E nós sabemos que, olhando nas Escrituras, olhando os textos do Velho Testamento, todos eles apontam para Jesus. Acho que um dos textos que eu mais gosto, geralmente nós gostamos de compartilhar na época da Páscoa, daqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Eu lembro de um pregador dizendo, caminho de Manaus. Opa, Manaus já tinha naquele tempo? Não, é Emaús, né? Os dois estavam andando e reclamando, puxa vida, a pessoa que nós esperávamos tanto
foi morto. E estavam todos desalentados, aqueles dois, enquanto caminhavam naquele caminho a Emaús. E aí Jesus se coloca no meio dos dois. E ao caminhar, Jesus começa a falar de tudo que sobre ele estava escrito nas Escrituras, começando, daí ele até dá a divisão, o autor Mateus, na lei, nos profetas e nos salmos, que é a divisão da Bíblia hebraica, tudo que sobre ele estava escrito no Velho Testamento, deve ter apontado passagens que apontavam o futuro de Jesus e o sofrimento de Jesus, especialmente Isaías 53. E aí eles ouviram, e quando chegaram na casa, lembra? Fica conosco. Eu lembro sempre do Rubão, Rubens, pastor Rubens, cantando a música Fica Conosco. Fica conosco. E aí, no momento que Jesus vai partir o pão, eles reconhecem provavelmente os cravos. E aí vem que é Jesus. E Jesus então desaparece do meio deles. Mas daí eles mencionam como que tocou no coração deles. Como que, quando aquelas palavras foram ditas, tocou profundamente em seus corações. E nós sabemos que a palavra de Deus tem este poder. E sabemos que é nossa responsabilidade como instrumentos de anunciar Jesus. E quando anunciamos a Jesus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu primeiro e também do grego. O texto que o pastor Omar trouxe para nós semana passada. Mas nós voltamos ao nosso estudo em 1 Pedro. Acabamos de estudar sobre as provações. São necessárias provações. Antes de qualquer grande empreendimento, Deus faz com que passemos por provações. E mencionamos o texto que é tão conhecido: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Veja, provações vão acontecer em nossas vidas se for necessário. Se necessário, passemos por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez aprovado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo aquele ouro que é apurado pelo fogo, muito mais precioso do que o ouro perecível, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aí fala sobre Jesus, a quem não havendo visto, amais. Nós falamos de Tomé, Tomé disse: se eu ver, eu vou crer. Ele viu e creu, porque me viste, Jesus disse. Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Então nós somos os bem-aventurados aqui, felizes. A quem não havendo visto, amais. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. E aí termina: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E aí apresenta a salvação, o Evangelho. E entramos no texto de hoje que começa assim: foi a respeito desta salvação. Então olhamos em nosso texto e vamos ver algumas razões para admirarmos a grandeza da salvação. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Então, primeiramente, nós podemos ver, a primeira razão é o tema da investigação dos profetas. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, isto é, sondaram, buscaram, pesquisaram, estudaram. Irmãos, como é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Como eu gosto daqueles crentes de Bereia. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque examinavam as Escrituras todos os dias para ver se de fato era assim. Eles eram mais nobres porque estavam examinando as Escrituras. Esses profetas indagaram, inquiriram, estudaram, foram lá no fundo para entenderem
as verdades do Evangelho. Eu gosto muito daquele texto de 1 Coríntios 2, 9. Eu sei que muitos aplicam em relação ao céu, e pode ser aplicado em relação ao céu. Mas Paulo deu a interpretação para nós. Quando ele fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Daí diz, e Ele nos revelou no Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, vem a mesma palavra aqui, perscrutar, até mesmo as profundezas de Deus. O que olhos viram, o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou em coração humano, está aqui, ó, na palavra de Deus. Deus nos revelou pelo Espírito. A mensagem da palavra de Deus é algo que é tão deslumbrante que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. E por isso que os profetas indagaram, inquiriram a respeito dessa salvação. E veja por que também. O versículo ainda, verso 11, vai nos dizer, eu estou com a Bíblia aqui aberta em 1 João, não dá certo, né? Mesmo que eu sei de cor, deixa eu citar com vocês. 1 Pedro 2, versículo... 1 Pedro 1, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca, e eu quero que vocês notem aqui profetizaram acerca do quê? Da graça a vós outros destinada. Profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, a graça demonstrada na missão do Messias vindo a esse mundo. E as pessoas daquele tempo estavam esperando o Messias, mas quando o Messias chegou, eles não o reconheceram, porque eles estavam esperando Cristo e não Jesus. Não sei se todos entendem eu dizer dessa forma. Eles estavam esperando Cristo, o Messias ungido. Eles estavam esperando Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e não estavam esperando Jesus vindo em humilhação. Não estavam esperando o Jesus descrito lá em Isaías 53 e no Salmo 22. Não. Por isso que eles o rejeitaram. E é dito, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Profetizaram sobre a graça, a maravilhosa graça. Nós sabemos o sentido da palavra graça. Graça é um favor imerecido. Porque pela graça, pelo favor imerecido de Deus, nós somos salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Essa graça foi destinada para nós, destinada desde o tempo antigo para se manifestar. E a graça de Deus tem se manifestado salvadora a todos os homens. Foi destinada para nós. Foi tema da investigação dos profetas. E veja mais uma vez a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo aplicando a mensagem aos corações. Se não fosse pelo Espírito Santo, nós não entenderíamos a mensagem. É o Espírito Santo que faz com que possamos entender, compreender. Há uma escama em nossos olhos. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Somente pelo Espírito Santo que nossos olhos são abertos para entendermos as verdades do Evangelho. A missão do Espírito Santo no mundo é aplicar a obra redentora de Cristo em nossa vida. Então, primeira razão, é tema da investigação dos profetas. A segunda razão, é tema da inspiração do Espírito Santo. Eu estou olhando ali, eu não vi dois ainda ali. Número 2, é o tema da inspiração do Espírito Santo. Veja que
os profetas investigaram profundamente, mas o Espírito Santo é que inspirou. E aqui eu tenho que fazer uma pequena explicação sobre algo que eu sempre tenho explicado em doutrina: a diferença entre inspiração, revelação e iluminação. Para nós entendermos o último verso, nós temos que entender bem esse sentido. Primeiro nós vemos a revelação. Revelação são verdades novas que são reveladas. Os profetas do Velho Testamento tiveram revelação, até João continuou a revelação, mas terminou em Apocalipse a revelação. Revelação tem a ver receber diretamente do Senhor algo novo. Hoje não tem coisa nova sendo revelado, não. Então muitas pessoas dizem: eu recebi revelação. Isso não é revelação. Daí nós temos inspiração. Inspiração tem a ver com a escrita inspirada. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A escrita é inspirada. E a inspiração, não fala, pastor Jorge estava inspirado hoje. Não estou não, viu? Nem um pouquinho inspirado. Inspirado significa respirado por Deus. Inspirado tem a ver com a escrita infalível. Só os santos apóstolos e profetas receberam inspiração. Então, revelação e inspiração terminou. Não há mais. Mas sabe o que há hoje? Hoje tem iluminação. E iluminação vem a ser o entendimento da palavra de Deus. Então, iluminação é a compreensão, o entendimento da palavra. E aqui nós observamos que o Espírito Santo inspirou de tal forma que os profetas escreveram às vezes coisas que eles mesmos não entenderam. E o versículo 11 fala sobre isso: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho acerca dos sofrimentos de Cristo e sobre as glórias que seguiriam. Duas coisas principais os profetas receberam através de revelação e escreveram em inspiração. Eles escreveram sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias. Então nós observamos que eles escreveram, mas escreveram muitas vezes sem entenderem completamente, sem terem a iluminação completa. Eu não acredito que nem João teve iluminação completa. Ele teve inspiração, teve revelação, mas muitas das coisas escritas por João lá no livro de Apocalipse, ele recebeu revelação, escreveu inspiração, mas não teve total iluminação. E aos poucos nós estamos tendo esta compreensão da palavra de Deus, esta iluminação. Então veja, os profetas aqui receberam isso através do Espírito de Cristo. Foi através da obra sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito Santo estava nos profetas e eles escreveram sobre os sofrimentos e sobre a glória. É interessante que os judeus entenderam completamente sobre o reino, sobre a parte da glória. Isso eles não tinham dificuldade em entender, mas eles não conseguiam entender sofrimento. Para eles não compreendiam que o seu Messias viria para sofrer, morrer numa cruz. Mas veja que isto já estava profetizado desde o início, que Cristo viria para morrer, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Para vir buscar e salvar, ele tinha que morrer numa cruz, pagar o preço dos nossos pecados, passando primeiro pelo sofrimento, depois a glória. E esta é sempre a ordem. Nós também temos que entender que nós vamos passar por sofrimentos, porque os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Mas os profetas escreveram acerca dos sofrimentos, acerca das glórias por vir. E assim como os profetas,
nós também temos o Espírito Santo em nós, nos mostrando estas verdades. Mas nós temos algo tão importante que nós podemos entender estas verdades através da iluminação. A missão do Espírito Santo no mundo é aplicar. E nós temos que ter sintonia com o Espírito Santo. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo para podermos aplicar isto em nossas vidas. Nós temos que, toda vez que abrimos a palavra de Deus, Senhor, abre os meus olhos, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Sabe, quando diz iluminados os olhos do vosso entendimento, está escrevendo para crentes. Muitos de nós, lemos a palavra de Deus, mas não temos iluminação, não temos entendimento, porque só estamos preocupados nas coisas aqui da terra. Nossa mente está cheia de outras coisas, nós não conseguimos concentrar na palavra de Deus, daí dizemos, eu não consigo entender. Você não consegue entender porque você não está passando tempo com a palavra, você não está em sintonia com a palavra, não está ouvindo a voz do Espírito Santo através da palavra. Ouça a doce voz do Espírito, preste atenção. Muitas vezes Ele está falando e nós estamos conversando, e nós temos que parar de conversar e ouvir. Muitas vezes Ele está falando, nos dirigindo, e nós queremos continuar no nosso caminho, porque nós queremos sempre a nossa vontade. Irmãos, nós sabemos que para fazer a vontade de Deus temos que negar a nossa própria vontade, para poder seguir a vontade do Senhor, para obedecer à voz do Espírito. E aí aquele texto de Isaías, quando desviares para a direita, quando desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. A direção do Espírito na vossa vida, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Mas o duro é pensar no contrário. Se você não está sendo guiado, você não é filho. O filho vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Muitas vezes o filho vai querer sair fora da rota. Aí ele tem que estar atento à voz do Senhor dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Mas notemos a terceira razão. Essa é a razão mais interessante aqui nesse texto. É a proclamação dos apóstolos. É o tema da proclamação dos apóstolos. E chegando no versículo 12, nós vemos o que fala sobre os anjos. A eles foi revelado o quê? E quando eu estava decorando esse versículo, tinha tanto quê. Dá uma olhada na atualizada aí. Tem que. A eles foi revelado o quê? Não para si mesmo, mas para vós outros ministrava as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que. Bastante que, né? Mas tudo para indicar importância. A eles foi revelado que não era para si mesmo. A revelação que veio para os profetas não foi para eles mesmos, foi para nós. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros. Ministravam as coisas que anteriormente vos foram anunciadas. Aquelas coisas que anteriormente foram anunciadas pelo Espírito Santo, as coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, as coisas que estão registradas aqui na palavra de Deus, mas, sabe, o simples Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo é simplesmente que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Tão simples. A nova do Evangelho que chegou para nós é simples. E nós temos que estar anunciando esta mensagem. E veja, é simples e nós entendemos, mas os anjos não conseguem entender. É tão maravilhoso que anjo fica, mas o que é isso? Anjos anelam, esse anelar aqui é desejam, eles querem entender algo que eles não estão entendendo, como que esta graça manifesta no Evangelho tão maravilhosa. Anjos anelam perscrutar. John Wesley disse o seguinte, deixa eu pegar a frase do jeito que ele disse:
A redenção é um cântico que nem mesmo os anjos nunca poderão cantar. Nem os anjos, porque quem entende da redenção somos nós. Porque nós estávamos perdidos em nosso pecado e fomos salvos pela graça de Deus, redimidos. Anjos não sabem o que é isso, eles anelam entender o que é esta graça. Mas nós podemos entender, e aí nós podemos cantar. E daí nós convidamos, anjos, vamos cantar junto? Porque aí o cântico da redenção, em Apocalipse 5, digno é o Cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou as pessoas que procedem de todo povo, tribo, língua e nação. E nós vamos estar entoando, cantando, porque ali é os 24 anciãos que representam a igreja, nós vamos estar cantando e parece que agora eles vão ter uma oportunidadezinha de cantar conosco. Pode ser que eles nem entendem, como diz o texto aqui, mas todos nós vamos estar entoando junto a redenção. A redenção que foi tão grande para nós, porque nós estávamos atolados no lamaçal, e o Senhor foi lá e nos tirou, e nos colocou os pés sobre a rocha, e nos pôs nos lábios um novo cântico, é o cântico da redenção, um hino de louvor ao nosso Deus. E nós, quando cantamos, nós temos que ter essa alegria, que nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Lembrei da sua música, talvez nós temos que cantar de novo hoje, né? Redimidos pelo sangue de Jesus, comprou-me, pagou-me com sangue remidor. Como é maravilhoso a salvação que nós temos em Jesus. A obra redentora é algo que sempre nós temos que ficar admirados. Nós, pecadores, indignos, fomos salvos pela graça de Deus. É algo maravilhoso, não é? Nós merecemos a salvação, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória, tudo por causa do Senhor que veio e nos buscou. Nós não merecemos, mas Ele fez isso por nós. A missão do Espírito Santo é aplicar a obra redentora de Cristo. A missão do Espírito Santo é apontar para Jesus Cristo. E nós temos que lembrar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em harmonia. O Pai dá toda a autoridade para Jesus e o Espírito dá toda a glória para Jesus. A pessoa central é Jesus. E veja que a obra redentora tem como objetivo também: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Ele vai glorificar a Jesus. Agora, quando nós pensamos sobre a obra do Espírito Santo, hoje vocês vão acabar cedo o culto, viu? Me deram a palavra cedo, eu só preparei para 30 minutos. Mas o Espírito Santo, a gente sabe que João 3 compara com o vento. Aqui só temos vento de ar-condicionado, né? Às vezes é vento suficiente para mexer, mas aqui dá para dizer que sai de lá e vem para cá. Vai lá fora e vê o vento. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Foi assim que Jesus explicou para Nicodemos. Nós não sabemos e não entendemos o agir do Espírito Santo na vida das pessoas. Olha para a sua vida. Você não sabe e não entende o agir do Espírito Santo na sua vida. Mas o Espírito Santo agiu, tocou em seu coração e você abriu o seu coração para Jesus, entregou a sua vida a Jesus. Foi agir do Espírito Santo. Que bom que o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E é interessante como Jesus gosta de usar de ilustrações. A primeira ilustração que ele faz em João 3 é o vento. E geralmente, não sei, não é eu querendo aumentar, mas eu gosto de mostrar para as pessoas: você está vendo o vento? Não, você não vê o vento, mas o que você está vendo? Você vê o efeito que o vento faz, movendo as folhas, o efeito que o vento faz.
Assim nós sabemos também que o Espírito age nos corações das pessoas, porque vemos o efeito que ele faz na vida de todos nós. Mas daí Jesus deu mais um exemplo. O segundo exemplo foi de Moisés, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aí introduz para nós o versículo mais conhecido da Bíblia, vamos dizer juntos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O vento já soprou em você? Diz que um fazendeiro ele gostava de criar gansos. Eu nunca vi isso, mas só li. Mas diz que ele tinha um leque bem grande. E com esse leque ele conseguia fazer os gansos sair voando e daí fazê-los descer. Conduzia esses gansos por um caminho só através de um leque. Eu sei que é só um exemplo, mas o Espírito Santo faz muito mais do que isso. O Espírito Santo nos conduz, nos dirige em todo o caminhar da nossa vida, desde o momento que aceitamos a Jesus como Salvador. Pois todos os que são filhos de Deus vão ser dirigidos, são guiados pelo Espírito de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Vamos todos abaixar as nossas cabeças. Você está sendo guiado? Acho que nós vamos terminar com aquela música, viu? Temos tempo para cantá-la. Me ajuda a lembrar a música do... Vitória Tenho, é o título. Não sei se é Vitória Tenho que está escrito, acho que é Vitória. Vou contar a história. Senhor Deus, nós temos vitória em Jesus. Nós temos uma música em nosso coração para entoar porque fomos redimidos. E Pai, nós ficamos pensando naqueles lá fora que não têm. É nossa responsabilidade levar essa mensagem. Que privilégio nós temos, porque nós conhecemos essa mensagem, nós experimentamos essa mensagem tem nos transformado. E agora, Pai, nós queremos levá-lo para os outros. Que esta nova do Evangelho, que já é conhecida por nós, possa ser levada para que outros venham a conhecer a Jesus. E tenham vitória em Jesus, como nós vamos cantar agora. Vamos ficar em pé e cantar.